Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Olá, sejam bem-vindos. Essa edição do programa Você Sabe Fazer está recheada de dicas, informações e novidades. É aqui o seu entretenimento de todos os domingos. Nessa edição você vai acompanhar sobre a fisiologia da audição, um dos principais sentidos e que convivemos todos os dias. Você é ciumento ou conhece alguém que é? Entenda o porquê uma pessoa sente ciúmes. Quer alcançar o seu primeiro R$1 milhão? Veja também uma matéria sobre a coleção de carros antigos. Isso tudo e muito mais a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Assista agora o quadro Saúde em Alerta. Você sabia que o som alto, a umidade e o excesso de limpeza podem causar danos irreversíveis à audição? Por isso vamos mostrar como cuidar do nosso ouvido e perceber os sinais que indicam uma possível surdez. O ouvido humano é um órgão altamente sensível. É responsável pela captação de vibrações no ar, que são os sons, e transformação desses sons em impulsos nervosos que o cérebro codifica. Existe uma transmissão de uma onda sonora que é captada pelo nosso ouvido, que de fato é um receptor. E essa informação auditiva, na forma de uma onda mecânica, vai ser transformada dentro do ouvido para ser interpretada pelo cérebro posteriormente. Além da função de captar sons, este órgão também está relacionado ao equilíbrio do corpo e é dividido em 3 partes: o externo, médio e o interno. O fenômeno auditivo ele começa com a captação sonora através da parte anatômica que corresponde ao ouvido externo, a orelha e o conduto auditivo, que serve apenas, como o próprio nome diz, de conduto para a transmissão dessa vibração sonora através do ar. Quando essa vibração atinge a membrana timpânica, que delimita o espaço entre a orelha média e a orelha externa, ocorre uma vibração dessa sutil membrana que vai transmitir essa onda mecânica para a caixa timpânica, que corresponde à orelha média. A orelha interna participa com a transformação desse estímulo sonoro na forma de uma onda mecânica em um estímulo elétrico, que vai ser enviado ao cérebro através do nervo auditivo e das vias auditivas. Em formas técnicas da medicina, este é o procedimento do ouvido para a captura de um som. E na parte auditiva, o excesso de ruído é muito prejudicial. Existem pessoas que têm o hábito de escutar música alta ou usam fone de ouvido com muita frequência. Sim, existe um risco. Essa fonte sonora ela fica muito próxima do ouvido médio, não existindo uma alternativa muito grande para a dissipação dessas ondas, e devido também ao alto volume que as pessoas estão acostumadas a utilizar esse meio, pode gerar uma perda auditiva induzida pelo ruído. Se você tem o costume de pegar um cotonete e limpar o ouvido, presta atenção nessas dicas. Muitas pessoas acham que a cera é considerada como uma sujeira, mas pelo contrário, ela protege a pele do seu ouvido. Que a cera do nosso ouvido ela contém até mesmo emolientes naturais para a pele do conduto, que seriam como hidratantes. Ela contém também antibacterianos e antifúngicos naturais. Também pela sua consistência, pelo seu odor característico, ela serve como um mecanismo para espantar insetos. Então, em vários aspectos, ela tem um efeito protetor. Então, existe uma tendência muito grande do nosso paciente a fazer uso do cotonete, introduzindo ele dentro do canal auditivo, e isso pode gerar escoriações que podem virar porta de entrada para algum agente infeccioso. A maneira certa para usar o cotonete, como seria? A maneira certa seria na parte externa da orelha. Então, bebês que têm as dobras do pavilhão auditivo muito delicadas, que às vezes a higiene pode ficar um pouco comprometida. Mas na maioria das pessoas adultas, a higiene normal no banho de chuveiro é o suficiente, evitando introduzir o cotonete dentro do conduto.
Segundo pesquisa, um grupo de pessoas conversando em tom normal chega a 55 decibéis, uma construção civil 90, os barulhos de um aeroporto 162 e uma festa aproximadamente 220 decibéis. Os sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 e 20 mil Hz. Mudando de assunto, mas continuando com o quadro Saúde em Alerta, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é ciumento ou conhece alguém que é? Então esta matéria vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse sentimento. Mas você sabia que além deste sentimento em relacionamentos, também existe o ciúme por bens materiais? Acompanhe a reportagem a partir de agora. De todas as emoções que o ser humano apresenta, o ciúme é um dos mais comuns. Ciúme em relacionamentos, nas amizades, com bens materiais e até mesmo no ambiente de trabalho são bastante percebidos na população brasileira. Mas por que as pessoas sentem ciúmes? Ela sente ciúme porque ela acha que o outro pertence a ela. Então, quando ela fica insegura porque ela pode perder a posse do outro, ela sente ciúme. O ciúme envolve 3 pessoas ou mais. O sujeito ativo, que é aquele que sente, o sujeito passivo, que é aquele por quem sente, e as pessoas que são a causa do ciúme. Você é ciumenta? Não, não sou ciumenta. Normalmente, que tipo de ciúmes que você costuma ouvir das pessoas que elas têm? Geralmente, marido, filho, né? As sogras reclamam muito. Você é ciumento? Um pouco. Que tipo de ciúme que você já sentiu? Traição. Acho que ciúme nenhum eu tive, assim, porque acho que cada um... Ai, não sei nem dizer o quê, por que eu não tenho ciúme. Você emprestaria um carro recém-comprado para uma melhor amiga sua? Sim. E você é ciumento? Não sou muito, não. Não me apego. Se a gente confia, né, aí não tem por que ter ciúme. E o que as pessoas fazem para controlar o ciúme? O que você tenta para controlar os ciúmes? É muito difícil controlar os ciúmes, hein? É difícil. Muito difícil. Se o ciúme pode influenciar de uma forma negativa no ser humano, então por que algumas pessoas continuam tendo esse tipo de sentimento? Primeiro porque o ciúme é uma coisa de marcação de território, extremamente primitivo. Quando o ser humano, quer dizer, ele virou de animal, que algumas crenças têm, e virou gente, então se delimitava um território. Aquilo que pertencia ao território é algo extremamente primitivo. Então, quando alguém sente ciúme do outro, é como se o outro está vindo alguém lá e tirar do seu território. Mas com o que exatamente o ciúme está relacionado? O ciúme ele está relacionado normalmente à posse sobre como se fosse outra pessoa, um objeto. Então, se sente ciúme daquele objeto, porque aquele objeto é meu. E eu tenho dificuldade de compartilhar aquele objeto que no caso seria o outro. Por que as mulheres elas têm a intuição de que algo está errado? Primeiro que as mulheres elas pegam detalhes nas coisas do dia a dia. E quando algum indício fica diferente do que elas estão acostumadas, então elas percebem que algo está diferente, então desperta o ciúme, né? Tem um ciúme para bem material, né? Normalmente quando uma pessoa compra alguma coisa, a outra fica com ciúme porque ela conseguiu adquirir aquele bem material. Por que acontece isso? Por que as pessoas têm ciúmes com bens materiais? Nós podemos dizer muitas vezes ciúme quando está ligada a pessoas de ordem familiar. Um irmão comprou um produto que o outro gostaria, ou marido, ex-marido, ex-mulher, então realmente nós colocamos ciúme da posse. Quando é fora, aí a gente coloca que é inveja, porque como que aquele outro tem e eu não tenho? Então aí que ocorre isso, o ciúme do bem material alheio, que dá uma de impotência, como é que aquele outro consegue e eu não consigo? Aí eu tenho que analisar o que está acontecendo comigo para eu ter esse sentimento. Independente de como seja concebido, o ciúme deve ter limites para não invadir a individualidade do outro. Portanto, não exagere e desta maneira não prejudicará a outra parte e nem a você mesmo. Agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco não perca, assista a matéria sobre a coleção de carros antigos.
saiba como alcançar o seu primeiro R$1 milhão. Não saia da frente da TV, já já estaremos de volta. Um sorriso bonito chama atenção, certo? Venha conhecer o que podemos fazer por você. Cirurgias realizadas com microscópio de última geração, implantes dentários e estética. O atendimento é personalizado. Temos um laboratório próprio, com sistema de cerâmicas atuais e produção pelo sistema CAD/CAM, a mais moderna técnica de produção de próteses dentárias. Ambiente moderno e confortável, estacionamentos conveniados e o seu sorriso levado a sério. Dr. Hélio Monteiro, implantes dentários. Estamos de volta com o programa Você Sabe Fazer. E agora você vai acompanhar o quadro Entretenimento. Você conhece um colecionador? Sabemos que colecionar algo não é tão fácil assim, pois dependendo do que seja, é difícil de encontrar peças, produtos ou acessórios para restaurar ou aumentar a sua coleção. E você conhece colecionadores de carros antigos? Então assista essa reportagem e saiba mais sobre essa paixão. Não são somente os carros novos e modernos que chamam a atenção, mas quem realmente é apaixonado por carros também tem uma queda por carros antigos. Mas da onde vem toda essa paixão? Muitas vezes ele acontece com aspectos familiar, de algum carro que houve na família, relacionamento com pai, avô, coisa do tipo. Às vezes vem mais de trás ainda, vem de um brinquedinho que se teve, um carrinho de brinquedo que marcou muito a infância. E também do convívio com amigos, né? Porque o grande lance do automóvel antigo é o agrupamento de pessoas, o relacionamento, amizades e troca de informações que se faz, né? Eles são de vários modelos e tamanhos, alguns com design arrojado e cores extravagantes. Este é o MP Laffer, ano 1974, e com um motor 1500 original, que já foi premiado em Antonina com o primeiro lugar na categoria Motor Beleza. Já este outro é o MG, modelo 1979, fabricado na Inglaterra. Motor de 4 cilindros, câmbio de 4 marchas e conversível. Um evento que você encontra diferentes carros antigos, charme, história e paixão em cada um dos colecionadores. Os Fuscas por aqui também têm valor e são peças importantes do automobilismo brasileiro. Só no Clube Antigos de Garagem são 54 sócios e 200 veículos antigos. O nosso clube começou no dia 12 de dezembro de 2012, motivados pela paixão, juntando muitos antigos mobilistas de Joinville e da região. Por exemplo, eu sou de São Francisco do Sul, venho para cá para os encontros e estamos aí motivados. Enquanto muita gente sonha em ter o carro zero do ano, esses colecionadores são felizes com a antiguidade. Por que carro antigo e não carro zero? Bom, o carro antigo é interessante de dirigir porque você dirige da forma antiga, né, com um pouco mais de cuidado, você precisa manusear mais o automóvel porque ele não tem tanta coisa eletrônica, então ele é mais prazeroso para dirigir, você sente mais o automóvel do que o carro moderno. O carro moderno ele está quase fazendo tudo sozinho, né? Então o prazer está indo embora, né? Pilotar um carro antigo realmente é mais prazeroso. Com carros assim, cada voltinha na rua é um verdadeiro desfile. A reação varia muito do tipo de automóvel que você tem, né? Você tem uns carros mais arrojados, assim, você causa uma certa... se impõe muito no trânsito, né? Quando você tem um carrinho menor, assim, na verdade ele causa divertimento nas pessoas, você vê sorrisos em todas as idades, desde criança até um senhor de idade, ele dá risadas quando vê um automóvel antigo circulando junto com eles, né? E aí, está a fim de fazer uma oferta? Pode até tentar, mas... eu já vendi alguns, mas é que a gente vai se familiarizando, curtindo mais uns e vai deixando os outros de lado e acaba vendendo. Eu já vendi uns 2 ou 3 automóveis. Mas o pensamento do antigo mobilista é de cada vez juntar mais, fazer coleções cada vez maiores, né? E não fazer vendas, né? Ter um carro antigo é vantagem econômica?
E muitos automóveis, sim. Eu mesmo vim agora dos Estados Unidos e vi experiências de grandes investidores fazendo compras de carros antigos em leilões. E muitos automóveis adquirem preços enormes, preços altíssimos, né, no mercado. Porque, como todo hobby, isso cresce no mundo, né? Renovam as pessoas, mas o hobby cresce, se desenvolve. Então, mais pessoas interessadas e cada vez menos carros disponíveis para isso. E só com grandes valores para você adquirir isso. Então, ele é um bom investimento, desde que bem pensado no modelo, marca, ano, etc. Fique agora com o quadro Invista Seu Dinheiro e saiba como alcançar o seu primeiro R$1 milhão. Você vê pessoas investindo com seu próprio dinheiro e consultores falando sobre investimentos. Mas será que existe uma forma simples de investir? E conquistar e alcançar R$1 milhão? Sim, é possível. Mas por que existe tão poucos milionários considerado ao número da população no Brasil? Assista agora a reportagem e essas dicas com o consultor e professor Luiz Medeiros. O que a gente observa é que isso aí vem com base cultural. Desde a década de 50, quando os Estados Unidos fizeram uma força-tarefa para que o mundo deveria ser mais consumista para movimentar a economia dos Estados Unidos, o Brasil aprendeu com essa cultura e hoje ele tem esse mesmo hábito de consumir sempre, ou seja, de não guardar esse dinheiro. E o fato dessa cultura permanecer até hoje, as pessoas não são mais motivadas a poupar um dinheiro para poder ter melhor usufruto no futuro. E é importante salientar que essa preocupação ela começa a ser muito mais acentuada sobre um futuro depois dos 50 anos de vida. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 188 milhões de habitantes, um PIB de US$1 trilhão. Desses 188 milhões de habitantes, a metade do PIB é de 130 mil pessoas, que são consideradas os milionários do país. Um exemplo que você também pode estar citando é de uma pessoa que compra um carro e ela tem que pagar por mês todas as taxas. E o que poderia ser feito para ela conseguir juntar um valor para a poupança ou para a renda fixa e conseguir atingir essa meta e alcançar R$1 milhão? O jovem, lógico, ele é muito ansioso, né, por natureza. Em função de ser muito ansioso, à medida que vai sobrando dinheiro, hoje ele não sabe o que fazer com R$100 no bolso que sobrou durante o mês. Ele vai querer gastar esses R$100. O que a gente sugere é que antes de comprar um carro, se você fizer um cálculo hoje pelo módulo matemática financeira, você vai ver que você vai comprar um carro no valor de 30 mil. Esse carro, se você juntasse esse dinheiro durante, vamos colocar aí 10 anos, você teria numa ordem aí de 100, 150 mil reais guardado numa caderneta de poupança, por exemplo. E esse carro, que você, depois de 10 anos, você tá com esse carro deve valer talvez 10% do valor que você pagou lá no início. Então você só jogou dinheiro. Só que a gente tem que lembrar que um carro de 30 mil reais, ele te dá uma despesa em média de 10 mil reais por ano. Não é só o carro, além da desvalorização, você tem ainda que pagar seguro, estacionamento, a propensão a sair para as baladas. Aí você tem a questão do custo, que é troca de pneu, a franquia do seguro, entre outras coisas. Então, 1/3 do valor desse carro é jogado pela janela todo mês. Então, a cada ano, além dos 30 mil que você está pagando ou pagou, você ainda tem mais 10 mil por ano de investimento nesse carro. Para você entender melhor, aqui tem a análise do gasto médio da menina que comprou um carro. Aqui você vê todas as despesas que você terá com a compra de um veículo, que no caso aqui é o seguro, IPVA, estacionamento, manutenção, entre outras. Aqui podemos observar que ela teria um gasto por mês de R$510. Se essa menina fizesse uma poupança com este valor de R$510, que a poupança tem os juros de 0,5% ao mês, em 10 anos, depositando R$510 todos os meses, ela teria R$83 mil. Em 40 anos, ela conseguiria atingir R$1.015 e teria uma renda
na velhice, após aos 62 anos, de R$ 5.078. Todos os bancos oferecem um plano para a previdência privada. Você tem duas opções: ou ir até o banco falar com o gerente, ou fazer uma simulação pela internet. Mas em ambos os casos, vai te mostrar e aconselhar o caminho que for melhor para a sua realidade. Você pode simular assim: eu quero ter R$1 milhão, a minha idade é essa, quanto eu tenho que depositar por mês nesta aplicação? Ou posso ter outros tipos de aplicação e ele vai te mostrar quando você vai poder, que valor você precisa depositar para atingir R$1 milhão. É uma opção. E quais são as dicas finais para atingir R$1 milhão? Olha, eu sugiro assim: como a vida é feita de altos e baixos, primeiro eu colocaria o seguinte: primeiro, guardar 10% de tudo que você ganha, de renda bruta. 10%, regra normal. Segundo ponto, ter disciplina. Saber que você está comprando o seu futuro com saúde lá na frente, porque talvez você não tenha a garantia de ter uma facilidade de acesso à saúde como você imagina. O segundo fator é que você deve ter, além dos 10% guardado todo mês, ter no mínimo 3 salários mensais seu guardado num banco, numa conta corrente qualquer, talvez até na caderneta de poupança também, em separado, para que caso haja uma emergência, você resgate esse dinheiro e não mexa naquele dinheiro do plano de previdência privada ou aquele que você está investindo para o seu futuro lá. E dicas para os pais que querem já fazer uma poupança ou guardar o dinheiro para as crianças que têm de 5 anos ou até mais nova, né? Eu bem lembrado, Carol, eu gostaria de salientar é que quando nasce hoje uma criança, o pai deveria ter como obrigação abrir uma conta, uma previdência, pelo período de 18 a 20 anos, que é o período que ele está entrando na faculdade, num valor mínimo de R$50 por mês seria o suficiente, mensalmente, para que quando ele tiver os 18 anos e ele tiver que entrar numa faculdade, ele não tenha que trabalhar para pagar a sua própria faculdade. Ele vai usar esse dinheiro que o pai acumulou. Resumindo, quanto mais cedo poupar, menos dinheiro será colocado e mais juros ganharão. Já se for poupar mais tarde, ou seja, terá um tempo menor para atingir a meta, mais dinheiro precisará colocar e menos juros ganharão. O mais importante é que quanto mais tempo o dinheiro ficar guardado, mais juros você estará ganhando. E lembrando que este tipo de exemplo é para a renda fixa e para a poupança, que tem uma taxa mensal de 0,5% a 1%. O bom é você não contar para ninguém que você fará isso, pois não terá o perigo, se assim eu posso dizer, de alguém pedir emprestado e você ter que emprestar e assim perder os juros. O ideal é você não mexer no bolo, deixar lá, esquecer, ir depositando todos os meses e assim deixar o bolo crescer. Com os anos e paciência, você conseguirá atingir R$1 milhão e sua aposentadoria com certeza será muito mais aproveitada. E uma dica, o consultor Luiz Medeiros deixou uma ferramenta valiosa para ajudar vocês a controlar todos os gastos do dia a dia, saber quanto está ganhando ou quanto está gastando todos os meses. Se você tem interesse em receber essa planilha, mande um e-mail para contato@vocêsabefazer.com.br que entraremos em contato com você e enviaremos esta ferramenta. Agora você sabe fazer? Novidade para você que mora em Joinville. Você gosta de teatros? Mas teatro com ótimas peças? Então você não pode perder neste sábado, dia 28 de setembro, a peça O Melhor Show do Mundo com Eduardo Sterblit. Será às 9 horas e agora abriu uma sessão extra, que será às 6h30. Então aproveite e compre seu ingresso. Eduardo dividirá o palco com o ator Rodrigo de Arruda e o músico Marcinho Eiras. A direção do espetáculo é de Rafael Queiroga. Lembrando que o programa Você Sabe Fazer, para trazer vantagens para você, vai sortear 2 convites para esta peça. Se você quer concorrer a estes 2 convites, acesse a página do programa no Facebook, que é o www.facebook.com/vocêsabefazer, curta a página, compartilhe a imagem do sorteio e valide a sua participação no aplicativo do sorteio. Então, não deixe de aproveitar e concorrer a estes 2 ingressos do show de Eduardo Sterblich. Boa sorte! Gostaram dessa edição? Deixe seu comentário ou sugestões de pauta no nosso site.
Essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Quero agradecer a sua companhia e no próximo domingo não perca. Quer perder calorias de uma forma divertida? Então conheça a Zumba, a dança do momento. Veja também uma reportagem sobre glaucoma, dicas do oftalmologista e muito mais novidades. Espero você no próximo domingo às 14h30. Até lá! A dica de livro do consultor e professor Luiz Medeiros é o livro Pai Rico, Pai Pobre. O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. O melhor programa de entretenimento. Não perca, domingo às 14h30. Você Sabe Fazer. Quer perder calorias de uma forma divertida? Então conheça a Zumba, a dança do momento. Veja também uma reportagem sobre glaucoma, dicas do oftalmologista e muitas novidades. Espero você! Domingo, às 14h30. Programa Você Sabe Fazer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. Você sabe fazer? Então assista ao melhor programa de entretenimento, criatividade, inovação e empreendedorismo. Programa Você Sabe Fazer, com a jornalista Caroline Meyer. Todos os domingos, às 14h30. Até lá! O melhor programa de entretenimento. Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas.